Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Sérgio Abranches, sociólogo, escritor e colunista político, para avaliar as manifestações de ontem, né, o movimento antidemocrático do presidente Jair Bolsonaro. Sérgio, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, assim, não tem como a gente voltar a uma normalidade hoje, institucional, depois do discurso exacerbado do presidente e da movimentação que a gente viu ontem. Como é que é o dia de hoje em Brasília e no resto do país? Bom dia a todos. Olha, nós vivemos já um sistema de tensão há algum tempo, né? E provocado basicamente pelo presidente da República. Ontem foi um dia muito específico, muito tenso. Ele ultrapassou, na minha visão, a última fronteira de possibilidade de convivência democrática entre os poderes, e hoje é basicamente um dia de expectativa agora, antes dos pronunciamentos dos presidentes das duas casas do Legislativo e do presidente do Supremo, Luiz Fux. Tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente do Supremo, Luiz Fux, prometeram que vão falar hoje para responder ao presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou todas as reuniões dessa semana deliberativas e de comissões, portanto, praticamente decretou um estado de crise, de emergência no Senado Federal. As informações que eu tenho é de que o Arthur Lira, presidente da Câmara, também está muito preocupado com a situação e está vivendo como uma questão, uma crise, uma emergência, e vai se manifestar provavelmente nesse sentido. Há partidos já articulando a mudança de posição com relação ao impeachment, de modo que eu diria que nós estamos assim num momento de alto estresse, num movimento de crise institucional que já vem de algum tempo. A gente está conversando com o Sérgio Abranches, sociólogo, escritor e colunista político. Sérgio, esse movimento do dia 7 foi articulado há 2 meses, né? Bolsonaro já vinha falando dele, os movimentos vinham sendo fomentados no sentido de que ele acontecesse da forma como aconteceu. Dá para dizer que há um cálculo político de Bolsonaro em relação a isso? Ou seja, ele previu já o que iria acontecer e agora aguarda uma resposta das instituições para dar os próximos passos políticos dele? Eu acho que estava nos planos do Bolsonaro. O Bolsonaro vinha planejando esse 7 de setembro já há algum tempo. A reunião, a manifestação em Brasília foi menor do que ele imaginava, foi bastante significativa, mas menor do que ele imaginava. É mais ou menos uma demonstração de que a base de apoio dele está se reduzindo ao seu núcleo duro, de militantes fanatizados e relativamente abestalhados que seguem à risca o que ele determina e as suas convocações. A da Avenida Paulista, em São Paulo, foi uma manifestação maior, tanto que ele havia combinado com seus ministros de fazer um discurso mais forte em Brasília e mais moderado em São Paulo, e inverteu. Fez um discurso radical, mas não tão radical quanto o de São Paulo, porque o maior número de pessoas em São Paulo inflamou o discurso dele. Mas eu diria que o principal intento do Bolsonaro fracassou. Ele queria sair dessas manifestações mais ou menos assim nos braços do povo para dar um golpe e fechar o Supremo, interferir no poder legislativo e tomar uma série de medidas autocraticamente. Essa parte do plano fracassou. Ele produziu menos momento para isso do que ele imaginava e, ao mesmo tempo, mais reação do que previa. E não teve todo o apoio das polícias militares que ele imaginava ter. Elas se mantiveram mais disciplinadas. Então, digamos, o plano A do Bolsonaro falhou. Mas o plano B dele continua bem, e para isso as manifestações se viram bastante significativamente. Quer dizer, o que fizeram? As manifestações deram a ele mais um pretexto, mais força
para continuar no seu intento golpista. O Bolsonaro quer ficar no poder e, e ele sabe que das hipóteses que ele disse no palanque, as únicas pelas quais ele sairia de lá, não está a derrota. Portanto, ele já disse que não vai aceitar o resultado das urnas, que já mostra que ele não tem chance de reeleição. O próprio clima da sociedade não permite a reeleição dele. Qualquer analista de eleição vê que, profissional, vê que todas as condições necessárias e suficientes para a reeleição de um presidente ou de um governador ou de um prefeito estão ausentes no caso do Bolsonaro. Ele não tem as condições necessárias, mínimas, para, de fato, buscar uma reeleição. Então, o plano B dele é colecionar pretextos que permitam a ele fazer uma nova tentativa do plano A, eu diria agora, na época das eleições, mais ou menos como o Trump tentou fazer, decretando a fraude, apesar de todas as demonstrações das instituições de que não tem havido fraude, e tentar um golpe de mão. Eu acho que essa que é agora a trajetória em que o Bolsonaro se colocou. E ele levou a situação para o extremo, e agora é preciso ver se as instituições estão de fato funcionando. Tem um grupo de politólogos que acha que as instituições estão funcionando porque as coisas vão continuar relativamente bem do ponto de vista institucional. Eu não, eu acho já há algum tempo que nós estamos vivendo uma crise institucional grave, acho que as instituições não estão funcionando. Hoje, nesse momento, o Bolsonaro só encontra freios e contrapesos no Judiciário e no Senado, e no Judiciário com a limitação de que ele não conta com a atitude independente, autônoma do Procurador-Geral da República, que opera mais pró-Bolsonaro do que a favor da democracia e da Constituição. Então, eu acho que agora é preciso que as instituições demonstrem que têm capacidade ainda de se contrapor a uma atitude explícita e expressamente golpista. Você citou agora, Sérgio, a questão das instituições, né, brasileiras. A gente está no aguardo do pronunciamento de Luiz Fux, do STF, e também do Senado. O que aconteceu com nossas instituições, que elas demoraram a dar respostas suficientes, enquanto o Bolsonaro já estava nesses atos preparatórios golpistas, né? O discurso dele não apareceu nessa terça-feira. Ele já vem falando há muito tempo, desde que assumiu o governo, e se a gente recuar até antes, sempre flertando com a ditadura militar, saudando o torturador. O que aconteceu com nossas instituições que elas não conseguiram barrar ou ir além de notas de repúdio em relação ao Bolsonaro? Ele foi esgarçando essas relações com as instituições brasileiras ou elas acabaram sendo inertes demais? É uma boa questão. Eu acho que é uma mistura de duas forças, né? Primeiro, eu acho que a situação atual, que nunca tinha acontecido, deixou claro que há falhas nas instituições brasileiras. Eu diria que uma das falhas mais gritantes é com relação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República. Ficou claro que é preciso que a lista tríplice se torne compulsória, ainda que se amplie para uma lista quíntupla, mas é preciso que o presidente seja forçado a escolher entre nomes que tenham o respaldo da instituição e que estejam comprometidos com a autonomia e independência política da instituição, político-institucional, que é garantida pela Constituição, mas que, na verdade, depende muito do papel adotado pelo Procurador-Geral da República, porque ele tem muito poder autocrático, muito poder de decisão pessoal. Então é preciso que ele tenha algum enquadramento institucional mais forte. E por outro lado, eu acho que está claro que a gente precisa de ter mais reforço no regramento da autonomia dos procuradores do Ministério Público e talvez algum mecanismo de freio e contrapeso mais
manejável para conter abusos ou desvios da missão institucional do Ministério Público por parte do Procurador-Geral. Do ponto de vista das outras instituições, aí tem o segundo fator, que é conjuntural. Houve a eleição de 2018 foi uma eleição atípica, que produziu uma correlação de forças na Câmara e no Senado distinta do que a gente estava acostumado a ter entre pelo menos 94 a 2016. Primeiro se rompeu o padrão de formação de oposição e governo que vem desse período, né? Que era um padrão em que havia uma disputa bipartidária pela presidência da República, polarizada pelo PT e pelo PSDB, e os outros partidos disputavam cadeiras no Legislativo para fazer parte da coalizão de governo. Esse quadro se rompeu, ele começou a se romper em 2016, na eleição de 16, mas de 14, perdão, mas ele se consolidou na eleição de 2018. E na eleição de 2018, houve também um outro processo, que é um processo que eu chamo de desalinhamento partidário. O Brasil está claramente num processo de exaurimento de determinados partidos, eles estão se esvaziando, perdendo substância, perdendo conteúdo, o PSDB, o MDB, o Democrata, e, ao mesmo tempo, o crescimento de partidos, digamos, amorfos, que fazem esse centrão, e alguns partidos que estão querendo definir uma vocação de substituir esses partidos em decadência. E um deles é o PSD, né, criado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ex-ministro dos governos Dilma e Temer, e que já cresceu o suficiente, tanto em termos de número de prefeituras, quanto em termos de número de cadeiras na Câmara e no Senado, suficiente para suplantar esses partidos. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o PSD se tornou maior que o PSDB e o Democrata e tem o mesmo número de cadeiras que o MDB. Por outro lado, aconteceu um processo de redução do tamanho das bancadas em geral. As duas maiores bancadas hoje na Câmara dos Deputados, por exemplo, contam com pouco mais de 50 deputados cada uma, que são o PT e o PSL. A do PSL é uma bancada incidental, ela não se repetirá, não se reproduzirá no futuro. A do PT tem condições de se reproduzir. Mesmo assim, o PT já foi um partido de 100 parlamentares, 100 deputados. Né? Então, no período anterior, o tamanho máximo, o maior partido, ficava ali entre 95 e 105 deputados. Não é um partido muito grande do ponto de vista comparativo, quando a gente olha para outros parlamentos, porque o parlamento, em geral, nos parlamentos da Europa e no Congresso americano, os partidos tendem a ficar muito próximos da maioria, isoladamente, ou ali sobem para quem tem mais de 25%, 30% das cadeiras, como no caso da Alemanha. E aqui no Brasil, os partidos não chegam a ter 20% das cadeiras, em geral. Nesse momento, o maior partido não chega a 10% das cadeiras. Então, passa um pouquinho dos 10%, não chega a 15%. Então, essa configuração do Congresso hoje, muito fragmentada, com bancadas fracas, no todo, todas as bancadas são fracas, nenhuma delas é capaz de se impor isoladamente. Então, é um jogo muito complicado de alianças e de acordos dentro do Legislativo. Isso faz com que o Legislativo fique menos ativo, que o Legislativo seja menos capaz de exercer a sua função de freio e contrapeso. Ainda assim está fazendo.
sobretudo no Senado, que tem bancadas um pouco mais compactas, e aí sim onde é possível fazer efeito, com acordos mais simples, mais, digamos, de grupos mais homogêneos, que pensam igual, no sentido, por exemplo, de fazer um acordo de oposição ao governo, tem que ter a maioria na CPI da Covid, que tem chegado a resultados bastante significativos e que provavelmente vai criar muito problema para o Bolsonaro. Então, essa conjugação de fenômenos conjunturais que debilitaram a capacidade de ação do Legislativo e falhas das instituições que debilitaram a capacidade de ação da Procuradoria-Geral da República e, portanto, do Ministério Público, como um mecanismo de freio e contrapeso, deixaram sobrecarregado o Supremo Tribunal Federal, com uma excessiva judicialização da política, que acaba também reduzindo a capacidade de ação do Supremo. Então, o que nós temos hoje são instituições que estão no limite das suas forças e que mostrando que nós precisamos de aperfeiçoar os mecanismos de freios e contrapesos se a gente quiser, de fato, preservar a democracia no Brasil. A gente está conversando com o Sérgio Abranches, sociólogo, escritor e colunista político. Sérgio, nessa linha ainda das instituições, né, com seus problemas, seus limites, se a gente considerar a hipótese de que o pedido de Bolsonaro, de impeachment de Bolsonaro pode acontecer, começar a ser melhor organizado a partir de hoje, né, o depoimento, a fala de Fux, de Pacheco no Senado também, como é que a gente pode pensar isso, por exemplo, em um espaço como a Câmara dos Deputados? Afinal, Bolsonaro tem ainda um controle sobre o Centrão, tem uma força ali política, e muito se fala também, por exemplo, que a oposição, determinados setores, não estaria tão interessada em levar o impeachment adiante, já de olho nas eleições de 2022. Fala isso muito em relação ao PT, que lidera as pesquisas e estaria numa posição confortável para enfrentar Bolsonaro em outubro de 2022. Como é que você vê essa atuação específica, né? Você acha que esse pedido de impeachment que precisa passar na Câmara de Deputados teria força para vingar por ali? Olha, vamos pensar a questão do impeachment de dois pontos de vista, né? Primeiro, das condições extraparlamentares necessárias para que ocorra um impeachment. Um deles é o grau de popularidade do presidente. O Bolsonaro, hoje, com uma reprovação na casa dos 60%, 65%, e uma avaliação do governo dele na faixa dos 50% de ruim e péssimo, reúne as condições, digamos, do ponto de vista de ausência de apoio social para responder a um processo de impeachment. Do ponto de vista, digamos, das razões para um impeachment, ele já deu sobejas, ele já deu rações suficientes, cometeu muitos crimes de responsabilidade o tempo todo e nesse 7 de setembro cometeu vários outros. Então, e prometeu alguns mais, como, por exemplo, desobedecer decisões judiciais. Então, do ponto de vista de apoio popular ou de ausência de apoio popular e de justificativas importantes, substantivas para fazer o impeachment, elas existem. Vamos ver as condições políticas, se elas estão dadas, né? De um lado, eu acho que a partir de ontem, partidos que estavam se recusando a examinar a hipótese do impeachment, como o MDB, o PSDB e o PSD, já passaram a considerar. O PSDB está fazendo uma reunião hoje, provavelmente, para discutir essa questão. O MDB também está pensando em fazer uma reunião para discutir a posição do partido com relação ao impeachment, ou a mudança para apoiar o impeachment. E o PSD, o Gilberto Kassab já disse que com a escalada autoritária do Bolsonaro, o partido votará pelo impeachment. Então, restam dois fatores, o Arthur Lira e o Centrão. Com relação ao Arthur Lira, aí, de novo, é uma questão que tem a ver com o que a gente falava antes. Tem uma falha aí nas instituições brasileiras.
não é possível, não é aceitável, não é admissível que o presidente da Câmara tenha tanto poder pessoal, idiosincrático e discricionário sobre a aceitação de um processo de impeachment. Você deve ter regras mais claras de prazo, razões pelas quais ele não aceita e não leva a plenário o pedido e a obrigatoriedade de fato, responder dentro do prazo. Ele não pode sentar em cima, porque aí vira um instrumento de chantagem e de barganha política. Não é esse o processo, não é esse o espírito do impeachment. Né? O impeachment é um mecanismo mais importante, é o único que o país tem para para afastar presidentes criminosos, presidentes que ferem com os preceitos constitucionais da presidência, como Bolsonaro tem feito. Então, o Arthur Lira vinha dizendo que não há razões, né? E agora ele vai ser muito pressionado para reconhecer que o quadro mudou. Ele já deu alguns sinais de que vai discutir isso hoje. Ele não estava em Brasília, né? Voltou para Brasília ontem no final do dia, e hoje já está articulando para discutir isso. Então, eu acho que pode haver alguma mudança na atitude do Arthur Lira. Com relação ao Centrão, eu diria o seguinte: um presidente fraco, como Bolsonaro interessa muito ao Centrão, sobretudo com ele aboletado no gabinete civil e em outras partes do governo. Um presidente fraco é um presidente que paga sistematicamente a eles com recursos fiscais e outros tipos de recursos para ficar no poder, para ficar no governo. Então, um presidente fraco, ameaçado de impeachment, é muito bom para o Centrão. Isso interessa ao Centrão mantê-lo assim. Porém, um regime autoritário é péssimo para o Centrão, porque aí o presidente se torna muito forte, deixa de depender do Centrão para qualquer coisa e, por outro lado, usa os cargos de poder e os recursos fiscais para atender a um outro tipo de clientela, a um outro tipo de, no caso do Bolsonaro, certamente militares, PMs e algumas outras pessoas que demonstrem lealdade a ele. Então, se eles sentirem que, de fato, passou a haver uma ameaça concreta e iminente de transição para o autoritarismo por parte do Bolsonaro e de tentar melar o jogo eleitoral, isso não interessa ao Centrão. E aí o Centrão estaria disposto a votar o impeachment de Bolsonaro. Sérgio, nosso tempo está um pouco esgotado, mas eu não queria deixar de fazer essa última pergunta. A gente pode avaliar que politicamente agora, nesse momento, o Bolsonaro ele está mais isolado politicamente, sem muitas forças de atuação, e as ruas, né, esses movimentos muito fanáticos que ele ainda detém, seria a única saída dele, a única forma dele demonstrar algum tipo de poder, já que esgotou quase todas as outras linhas de negociação? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o Bolsonaro está isolado, está fraco, não tem condições de governar e nem deseja governar. O Bolsonaro nunca fez nenhum ato relevante de governo. Ele passou o tempo todo pensando em ficar no poder pelo poder, porque ele não tem uma agenda clara do que ele faria com o poder, exceto essa pauta menor dele, que tem consequências sérias para a sociedade, com relação a armas, a escola, militarizar as escolas, botar crianças estudando em casa, essas coisas que representariam um retrocesso, mas que não estão na agenda de necessidades do país. E só lhe resta, de fato, esse núcleo duro e que atende aos apelos dele autoritários e golpistas. Eu acho que, do ponto de vista do Bolsonaro, o único caminho é o golpe, porque ele não tem a menor chance de se reeleger. E está diminuindo a chance dele chegar no segundo turno. A gente conversou com o Sérgio Abranches, sociólogo, escritor e colunista político. Sérgio, muito obrigado. Espero que a gente esteja sempre com esse diálogo aberto aqui para acompanhar os próximos fatos que devem acontecer nos próximos dias. A gente vai ter dias políticos bem agitados, né? A expectativa é essa, pelo menos. Muito bom estar aqui. Valeu, Sérgio. Obrigado.